Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Café com Splendor. E é com uma imensa alegria que hoje nós recebemos os fundadores, é isso aí gente, os fundadores da Splendor Negócios Imobiliários e Empresariais. Eu ia acabar me esquecendo do empresariais, né? É importante, é onde tudo começou, né? Porque na verdade é onde tudo começou de fato, né? Então hoje nós estamos aí com o Ricardo Kremer, né? Ricardo, vou puxar minha cola. Vamos porque lá. Eu acho bacana, porque o Ricardo, até conversando um pouquinho com o Ricardo, ele me deixou, até surgiu um negócio bem curioso, e falando um pouquinho, o Ricardo é economista, né? Pós-graduado em projetos de viabilidade econômica, com mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo e financeiro. Mas aí o fato curioso, né? O Ricardo comentou com a gente que participou das primeiras versões da confecção, do processo de confecção do Código de Defesa do Consumidor. Ricardo, conta um pouquinho mais dessa história pra gente. É isso mesmo. Poucas pessoas sabem disso, mas lá no tempo egresso, há uns 15, 20 anos atrás, nós participávamos da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e naquela época eu compunha a mesa diretora e estávamos no processo embrionário de confecção do Código de Defesa do Consumidor e ajudamos e participamos ativamente desse processo. Foi bem interessante, foi algo bem produtivo. Poxa, bacana, Ricardo. Isso foi lá no início da sua carreira? Foi na metade do meu processo profissional, digamos assim. Porque assim, Ricardo, a gente até vai voltar um pouquinho nesse assunto, que eu vou primeiro, deixa eu conversar um pouquinho com o nosso amigo aqui, o Jonathan, que também é fundador da Splendor Negócios. Nós claro. Estamos falando com o Jonathan e com o Ricardo, os dois fundadores. Jonathan, conta um pouquinho, na verdade, deixa eu só passar aqui um resumo bem resumido. Até o Jonathan comentou comigo assim, cara, não precisa. Eu acho que o Jonathan ele não quer contar a idade dele, né? Pode ser. Talvez, sim. né? É que chega uma certa idade e não quer mais entrar nesse mérito, né? Senão vai mostrando, vai falando um pouco, o pessoal vai começando a entender as coisas, né? Mas o Jonathan de forma geral, ele é especialista em administração de empresas, né? Com mais de 15 anos de experiência na área comercial. Sim. É isso aí, Jonathan? A minha história, ela começou já faz comercialmente falando, uns 15 anos. Mas esses últimos anos onde toda a história da Splendor começou, eu trabalhei muitos anos num grupo conhecido, né, aqui da região, que é o Grupo Topcar. Fiquei bons tempos ali com eles, alguns anos. E foi um tanto interessante, porque foi ali onde começou toda essa ideia de abrir o escritório, né? Então, trabalhei muito tempo nessa área comercial e eu fiquei bem interessado pela área comercial em si. E depois sempre tive essa ideia de poder empreender, né? Mas em altos, assim, o meu tempo aí de área comercial dá uns 15 anos aproximadamente. Legal. Bacana, Ricardo, eu não vou entrar no mérito da causa, mas eu conheço o Jonathan há muito tempo. Certo. E eu tenho depois, boas histórias. Em algum momento oportuno, eu vou contar o que aconteceu aí, algum momento atrás, assim, Tudo bem, a gente deixa de lado a história começa que o Rafael já foi meu cliente. Aí depois tem umas histórias que, na verdade, uma hora a gente vai conversar, porque senão se a gente começar aqui vai ser longe essa história, Ricardo. Vai ser longe. Muita coisa vai ser revelada. Mas assim, gente, espere para os próximos capítulos. Nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso. Bom, a gente sabe que a Splendor Negócios, pelo que a gente conversou, a gente entendeu um pouquinho, a Splendor Negócios, ela iniciou para atuar no mercado corporativo. Eu queria entender um pouco da história da Splendor Negócios. O que vocês podem comentar um pouquinho, trazer um pouquinho para nós aí? Quem é a Splendor Negócios, a história, como ela surgiu? Porque parece que ela veio num momento bastante... Nós vivemos há algum tempo atrás um momento de muita dificuldade, né? Não só o nosso país, mas o mundo todo, em decorrência da pandemia, né? Que aconteceu. Exatamente. A gente hoje vive, assim, graças a Deus, uma estabilidade, mas com alguns resquícios, né? Dessa pandemia. Mas parece que esse plano do negócio foi bem ali nasceu bem naquele momento, é isso? Rafa, sim, a história da Splendor foi bem interessante, né? Eu vou dar um briefing aqui rápido de como é que começou tudo, foi bem interessante. Como eu trabalhei muito tempo com a Topcar, eu até antes estava falando um pouco a respeito disso, eu fiquei durante alguns anos com eles e fomentei excelentes clientes, amigos. A empresa ela é fantástica, ela te proporciona muito isso, ela te expõe muito a esse mercado empresarial. E durante muitos anos, desse período que eu fiquei com eles lá, chega uma hora que você cria uma afinidade tão grande com os seus clientes que você estende mais, não é somente uma venda de um veículo, é um relacionamento. Então as pessoas vêm lá para tomar café, para ter um papo, conversar sobre vida pessoal, viagem,
o dia a dia. E o que acontece? Quando as pessoas acabam criando essa confiança, essa amizade, esse carinho, as pessoas muitas vezes também te consultam. Você acaba sendo um consultor da vida da pessoa. É curioso isso, né? Uhum. Então, assim, onde tudo começou foi no momento assim, quando eu sempre fazia as entregas dos meus carros. Às vezes é um momento tão legal, tão especial, né? A pessoa está lá recebendo, está se presenteando a família, a esposa, filhos. E muitas vezes as pessoas acabam abrindo a vida pessoal, né? Alguma necessidade. E nesses momentos, muitas pessoas me constavam, Jonathan, minha empresa está indo bem e tal, só que estou numa certa idade, estou pensando em, não sei se eu vendo a operação, se eu trago um sócio, não tem alguém do teu ciclo de clientes, amigos que talvez possa se interessar pela minha operação, algo assim. Então via muito essas consultas. E de uma forma natural, eu fui despertando assim aquele, poxa, a gente está se estendendo um relacionamento fantástico, né? E por que não tornar isso um negócio? Mas eu sempre tive esse desejo de empreender, mas nunca tive a coragem naquela época, né? E aí o que acontece? Chegou um belo dia, eu fiz uma entrega de um veículo para um cliente, e esse cliente, dias depois, ele me ligou, né? E ele até me questionou, disse, pô, Jonathan, eu tenho uma operação, era uma cidade próxima daqui, ele tinha uma empresa, uma indústria, ele fazia peças para refrigeradores e coisa assim. Uhum. Só que ele estava com uma certa idade já avançada e ele sentiu que o filho dele não queria dar continuidade na empresa. E daí ele falou assim, pô, Jonathan, não sabes de alguém que possa ter interesse na minha operação, talvez adquirir a minha operação ou entrar como sócio, porque assim, eu não tenho processo sucessório. Meu filho não quer tocar, não tem interesse. Eu falei, eu disse, olha, de momento assim eu não sei, porque não é o meu dia a dia, mas eu vou ficar de olho, às vezes se surge algum cliente que tenha sinergia com o teu negócio, eu compartilho o teu contato, vocês conversam e desejo felicidades. E foi isso que aconteceu. Eu peguei um dia, simplesmente disse, fala com um cliente X, Y, Z ali e tal, conversa com ele. Eles se conversaram, não sei que fim que deu isso, se teve algum futuro, mas ali começou a acender uma luz. Por quê? Porque dias depois esse meu cliente me ligou, né? E ele falou assim, Jonathan, eu posso conversar contigo? Eu não lembro bem ao certo, mas uma quinta-feira eu entreguei o carro para ele, ele me ligou numa sexta-feira. Até fiquei preocupado, será que aconteceu algum problema com o veículo dele? Opa, só um minutinho. Pode, por favor, pode entrar? Olha. Isso. Tudo bem? Servir um cafezinho para nós? Por favor, mano. Já servir um cafezinho para nós aí. Obrigado. Aproveitar que vocês estão aqui, para nós é mais uma vez uma honra. Então, servir um cafezinho, né? O Murilo trouxe um café para nós. Afinal, é café com Splendor, né? É café com Splendor, né? Obrigado, Murilo. Obrigado, Murilo. Muito obrigado. Obrigado. Vamos colocar um cafezinho então, para vocês. Fiquem à vontade. Café sempre é bem-vindo. Recebe aí. Cara, tem um cafezinho? Pode ser. Pode. Café, E aí? né? Afinal, o nome faz jus, né? Não oferecer um café na Maurílio. Não oferecer um Pô, café se não tiver café, convidados. não é café com Splendor, né? Não, com certeza. Então, faz todo sentido. Fiquem E aí? à vontade. Né? E aí, voltando, né? Eu estava comentando ali. Então, aí o que acontece? Teve essa situação, aí esse meu cliente me ligou. Aí ele falou assim, Jonathan, você vai estar no sábado na concessionária? Eu falei, eu vou estar lá, mas aconteceu algum problema com o teu carro? É aquela preocupação, você entrega um carro zero, um dia depois o teu cliente liga para querer conversar com você. Sim. Um pouco de medo transmite-se, né? Já fica terminada a história. Aí ele disse, não, eu vou estar lá. Ele chegou um dia para mim e falou assim, Jonathan, pelo carinho que eu tenho pela tua pessoa, pelo respeito e admiração, cara, por que não abre o teu negócio? Não abre o teu escritório? Desenvolve essas atividades. Afinal, você está tantos anos vendendo carro, né? E aí me acendeu essa luz. E aí dentro de mim ficou aquela inquietação, né? Pô, tem uma vontade de abrir no escritório, só que detalhe. Para mim, Rafael, era muito claro assim, o comercial, eu conhecia muitas pessoas, meu network é muito bom, mas eu não sabia estruturar um negócio, fazer uma venda de uma empresa. Então eu pensei, poxa, as pessoas me consultam muito, mas eu não sei fazer a prática, né? E aí o que acontece? Aí chegou um certo momento, tinha uma pessoa muito próxima a mim, um parente meu, eu tomando um café com ele, conversando, eu falei assim, cara, eu tenho uma vontade de abrir um escritório, só que, pô, sozinho eu não tenho condições. E ele pensou a respeito disso, ele falou assim, pô, vou ver se eu conheço alguém que pode completar esse teu outro lado aí para vocês talvez desenvolver alguma atividade juntos. Isso passou um tempo e acabei conhecendo o Ricardo. E daí a gente acabou marcando um café, né, Ricardo? E começou o namoro, né? Começou essa aproximação e... Acho que deu casamento. Houve, tanto é que estamos aqui juntos, né? Desde então, isso remonta um pouco antes da pandemia. Decidimos então unir forças, né? Competências, na verdade, de tal sorte que houve todo um trabalho intenso, preparatório, inicial, para botar em marcha a Splendor, né? E principalmente a questão conceitual, que era o mercado corporativo.
E a partir daí empreendemos de fato, montamos a nossa estrutura. E num momento até um pouco crítico, como você iniciou a nossa conversa, iniciamos as atividades em meio à pandemia. Ela tinha explodido, tinha começado a pandemia e estávamos com a empresa praticamente pronta para entrar em marcha. Porque veio esse processo assim, quando surgiu, realmente foi evidenciado esse problema, a pandemia mesmo, de fato, Sim. houve uma paralisação de toda a parte comercial, na verdade, tudo parou, né? Rafa, se a gente contar a nossa história, tudo que a gente passou, dá um livro. Um livro que eu acho que o nosso podcast aqui ia ficar mais de dias. Podia ser capítulos. Podia ser exatamente. capítulos, porque assim foi um momento bem delicado, porque até continuando, né, quando a gente teve eu conversei com o Ricardo e a gente foi nesse namoro, pode-se dizer assim, a gente foi conversando, tomando café, batendo um papo, alinhando as expectativas, aquela insegurança, aquele medo, pensei, empreender, aquele negócio todo, né, a gente tem que abrir uma estrutura, porque a gente comunga de muitas coisas, assim, sabe? Se for para fazer algo, tem que dar certo. Então é um caminho sem volta. Então eu conversei com a empresa, eu fiquei um período com eles, acabei treinando uma pessoa para ficar no meu lugar, né, na concessionária, no Top Car, e eu acabei abrindo essa opção aí, conversei com o Ricardo, disse, Ricardo, então vamos abrir o escritório? Vamos abrir. Então a gente começou a montar o escritório e tudo mais, foi bem naquele período de pandemia, então foi um tempo difícil, porque assim, o que acontece? Pensa, eu tinha uma carteira de clientes, Ricardo também, a gente ligava para fazer uma visita, pandemia, ninguém queria receber. Por quê? Por medo de não saber se esse vírus podia matar, não podia matar, enfim, daí ficou só naquele contato mais telefônico. Então, o início do negócio foi bem árduo, né? Então a gente aprendeu... Eu imagino também, Jonathan e Ricardo, talvez, não sei se seria a palavra correta, mas a insegurança ou a incerteza, porque em meio a um mercado, na verdade, a gente passando por uma pandemia, que ninguém, talvez algumas das gerações mais recentes, nunca tinha passado por isso, né? Na verdade é algo realmente inédito para muitas pessoas. Sim. E vocês fazer um lançamento de uma empresa em meio a esse turbilhão de informações, ou até uma situação realmente de calamidade, e será que vem em algum momento para vocês, assim, algum insight, assim, dizer assim, cara, acho que nós não deveríamos ter feito isso, em algum momento veio isso? Porque não. Isso fala muito do empreendedorismo, porque vocês iniciaram, pelo que eu entendi, estritamente corporativo a empresa de vocês. Corporativo, no entanto que a negócios, né? A negócios. E quando a gente optou por isso, por mais que veio a pandemia, eu falei, Ricardo, a gente é capaz, a gente vai dar certo, e a gente só colocou em posição de marcha, não se volta para trás. Então a gente tomou essa ideia. E quando a gente abriu o escritório, até às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é a Splendor. As pessoas normalmente perguntam, isso é uma imobiliária? O que vocês fazem? É um hub de negócios? Então, como é que começou tudo isso? Quando foi em 2020, quando nós abrimos o escritório, nós abrimos ele estritamente negócios. E o que compunha esses negócios? Nós fazíamos algumas atividades. M&A, né, Ricardo? Fusões e aquisições. Fusões e aquisições, construção sob medida, mais conhecido no Jaguar, no linguajar comumente utilizado no mercado imobiliário como BTS, Build Suite, né? Construção sob medida ou construção para servir, que é uma modalidade de negócio que vem ao encontro do desejo e da necessidade de muitos empresários que hoje não querem imobilizar. Então eles lançam mão desta outra alternativa que o mercado hoje tem praticado com muita intensidade, que é você contratar uma obra como se fosse um trabalho de alfaiataria sob medida, ou seja, o prédio, a construção, seja ele de um galpão ou de uma área comercial, qualquer que seja, até mesmo de uma indústria, um parque fabril, ele é feito sob medida. Obviamente que tem algumas particularidades desse modelo de negócio, né? Outra área que nós temos atuado também é a área de desmobilização. Deixa eu só entender, só para frisar, para ficar bem claro, aí para você que está aí sentado em casa aí assistindo a gente, porque isso me chamou bastante atenção. Você falou que não quer mobilizar, ou seja, deixa eu entender, ou seja, eu sou um empresário, eu não preciso comprar um imóvel para iniciar a operação da minha empresa. Em contrapartida, eu não encontro aquele imóvel daquele perfil. E aí eu tenho a condição de contratar a Splendor Negócios para desenvolver um imóvel para mim da forma que eu preciso, sem investir um centavo. É isso, mais ou menos. É que a grande vantagem, Rafael, do Build Suite qual que é? É que muitas vezes a gente vive numa cidade bem germânica, então tem muita questão disso, muitas vezes as pessoas são mais patrimonialistas. Eu lembro que há uns anos atrás, quando você pegava um cartão de visita de uma empresa, as pessoas colocavam lá embaixo daquele cartão, sede própria. Era aquela vaidade, né? Dizer assim, sede própria. Isso demonstrava o que? Força.
Pô, o cara tem a estrutura própria dele, então assim, é um cara muito sério, seriedade. Hoje as empresas elas mudaram muito essa mentalidade. Hoje o negócio é capilaridade. Então você pega uma transportadora, não adianta ter uma unidade em Blumenau, é preferível ela ter diversas unidades espalhadas pelo país, né? Dependendo do desejo. E qual que é a ideia do Build Suite? O Build Suite é a possibilidade de você ampliar, né, ter capilaridade, aumentar a tua estrutura sem desencaixe, sem você tirar o dinheiro do teu caixa da tua empresa e imobilizar num imóvel. Porque muitas vezes o que acontece? Para um segmento de transportadora, por exemplo, é muito mais fácil ela pegar esse montante, esse valor, essa cifra e investir em caminhões, que é o métier, que é o negócio deles, do que concreto e ferro. Deixa para que o investidor faça isso. Entendi. E qual que é a vantagem do Build Suite? É justamente isso, é uma alfaiataria. Em vez de ser uma locação tradicional, que o que é? Você vai alugar um galpão, você tem a possibilidade de desenvolver o teu projeto. Ponto e vírgula. Eu gostaria que seja com piso revestido com piso para 3 toneladas, um pé direito de 8 metros, de 12 metros. Eu quero com tantas docas. Estou dando um exemplo que se fosse uma transportadora. Isso serve para qualquer tipo de operação, como o Ricardo comentou. Então essa é a vantagem. Qual que é a diferença do Build Suite para uma locação tradicional? Ambos são locações. Porém, como o investidor ele se dispõe a fazer uma alfaiataria, uma construção sob medida do jeito que você deseja para a tua operação, para sanar a tua necessidade, o contrato ele é um contrato atípico. Em vez de ser um contrato tradicional de 1 ano, 2 anos, 3 anos, normalmente o contrato ele pressupõe 5, 10 anos, 15 anos, aí depende o tipo da configuração da operação. Mas a grande vantagem é justamente isso. Você não precisa fazer o investimento, vem um investidor que investe para você, que monta toda essa estrutura e você é inquilino daquela operação. Só que você faz uma operação para você, né? Ela é uma alfaiataria, você faz do jeito que você procura. E isso não se restringe a galpões, por exemplo. Não. Por exemplo, a gente vê por exemplo, algumas redes de farmácias, por exemplo, ela tem uma formatação arquitetônica, um jeito específico, porque a identidade, isso acredito que também é uma especialidade da Splendor Negócios. Sim. Também faz parte do negócio, serve para qualquer situação. Para qualquer modalidade de negócio, qualquer setor de atividade. Tá? Quando a gente fala parte comercial, a Splendor hoje ela está localizada em Blumenau. Em Blumenau. Né? Acho que até bacana, né? Está aqui na Ponta Aguda, em Blumenau. E esse mercado de atuação, a gente está comentando agora, Build Suite, que até para muitos, né, é um termo não muito conhecido, mas essa construção sob medida, qual o Ricardo comentou, isso se restringe, a área de atuação da Splendor Negócios, ela se restringe somente a Blumenau? Não. Tecnicamente nós não temos barreira. Né? É muito mais fácil atuar dentro da tua região, sim, mas nós não temos essa barreira porque o mais importante é o que acontece. Exemplo, né? Nós atendemos redes. Então, redes de farmácia, redes de supermercados, enfim, algumas varejo, redes, né? Varejo e tudo mais. Então, assim, essa capilaridade deles, então pressupõe que eles vão para outros estados e outras regiões. Então, a gente consegue atender com tranquilidade. Tá? A gente consegue... E você comentou, Jonathan, eu peguei ali, galpões logísticos. Quando a gente fala em galpões logísticos, a gente tem estrutura... Existe alguma limitação, por exemplo, assim, nós construímos até 500, 1.000, 2.000 metros quadrados. Existe alguma limitação? Ou não existe limitação. O céu é o limite? O céu é o limite? Justamente. Porque assim, a gente acompanha no mercado, a gente sabe que tem galpões aí, por exemplo, de 15 mil, 20 mil, 30 mil metros, 45, 150 mil metros quadrados. Eu vi esses dias ali em São Paulo, tem alguns CDs aí de algumas empresas com esse tamanho. Não existe essa especificação, então essa limitação pode seguir um pouco mais adiante? Não existe limite, Não existe limite. Até porque, como nós tratamos e atendemos os diversos setores de atividade, existem projetos pequenos, poderíamos dizer de 200, 300, 400 metros quadrados, que são mais característicos de operações comerciais, né? Como são desenvolvidos também projetos na área de logística, de centros de distribuição, transportadoras, lojas de redes varejistas, supermercados, atacarejos, que hoje é um mercado pujante, está cada vez mais crescendo. Né? Então não existe limite de área construída, não. Não existe absolutamente nada. Bacana. Porque a gente vê, por exemplo, na região, aqui a região do Vale do Itajaí, é uma região, né, que tem algumas empresas aí do mercado logístico, ou até empresas mesmo com depósitos, armazéns, mas a gente vê a região ali de Navegantes, Itajaí, muito... usando a tua palavra, né? Pujante, né? Exato. Ali é uma região com bastante força nesse mercado logístico. Só uma curiosidade, a Splendor tem algum terreno, algo que possa desenvolver aí naquela região? Sim, pela verdade a gente até tem
nosso sistema, a gente tem catalogado todas as áreas para desenvolver esses tipos de projeto. E não havendo ou não atendendo a necessidade da área que a gente tem, nós podemos ir em busca de outras áreas também. Então, hoje, é uma das nossas especialidades. Né? Hoje, se eu sou empresário, necessito de uma área, de um galpão diferente, uma estrutura específica, a Splendor vem e constrói para mim ali naquela região de Itajaí e Navegantes ali. Isso. Tem condições de construir. Exatamente. Isso. Sem limitação. Isso. Sem limitação, céu é o limite. É bom saber. Vale. É sempre bom frisar, né? Isso é uma das nossas atividades. O Build Suite ele começou com muita força quando nós iniciamos o escritório, né? E depois nós fomos atingindo também essas outras linhas, como o Ricardo comentou, do Sales Back, né? Captação de recursos para desenvolvimento de projetos. O Build Suite, então, não é a única modalidade, que o escritório, que a Splendor Negócios atua. Não. E até como o Ricardo estava comentando anteriormente, né, Ricardo? A questão do Sales Back, a desmobilização, é muito interessante, pouco difundido. É uma operação muito legal, porque em resumo, né, Ricardo? Isso aí, conta pra gente, porque assim, pelo nome eu iria difícil, fazer né? parênteses para ficar Conta bem claro, bem bacana. didático. Né? O que é a desmobilização? É você se desfazer do seu imóvel. Isso, desculpa, desmobilização é o Sales Back. É o Sales Back. Né? Okay. E nada mais é do que você sair da posição de proprietário para locatário. Ou você faz a negociação do imóvel, né? Faz a operação financeira, mas continua como inquilino, você não muda de endereço. Entendeu? Exemplo de operação de desmobilização que foi muito difundido e muito aplicado no mercado foram as operações bancárias. Todos os bancos, Itaú, Bradesco, Santander, todos esses grandes bancos, eles deixaram de ser proprietários das agências. Negociaram as agências, mas permaneceram nos endereços. Ou seja, qual é o negócio do banco? Vender dinheiro. Então, eles tinham muito dinheiro congelado nos imóveis que eram de propriedade deles, mas não é o fim deles. O fim deles é emprestar dinheiro, isso é o produto do banco. Então eles começaram a entrar nesse processo de desmobilização, de vender as suas unidades e permanecerem como locatários. Entendi. Resumo, eu tenho a minha empresa, eu vendo ela para mim, eu capitalizo através da venda. Exatamente. E fico utilizando isso. Perfeitamente. O recurso e aproveito ali o local pagando a locação. É que isso acaba sendo uma vantagem, Rafa, porque só para te entender assim, muitas vezes o proprietário do imóvel ele quer investir no negócio dele. É aquela história que tu comentou da transportadora? É isso aí. Em vez de você ter o concreto, o terreno, você pega todo aquele dinheiro, compra a carreta que vai te dar muito mais retorno do que o... É isso aí. E às vezes o que acontece? Muitas vezes, exemplo, né? A pessoa está dentro da operação e se ela vender aquela operação, ela tem que se mudar. Então o legal do Sales Back é justamente isso. Você está vendendo a operação que você se encontra. Então você não muda de endereço. Você só sai da figura de proprietário do imóvel para inquilino. Você não muda absolutamente nada, só muda essa figura. Ao invés de você ser dono da tua estrutura, você paga uma locação. Mas em contrapartida você captou recurso para investir muito mais no teu negócio. Entendi. Então isso é fantástico. Isso é uma das linhas de atuação. Também tem outra, Ricardo, que é captação... Mas isso tudo... Eu, como empresário, consultando vocês preparam, vocês vão fazer toda uma apresentação do que eu posso obter de recursos, do que eu vou conseguir trazer de benefícios para a empresa, isso tudo. A empresa, a Splendor Negócios, ela trata. Exatamente. Falando em benefícios, dentro da modalidade de desmobilização e do Build Suite, você tem uma vantagem tributária muito interessante, porque... A partir do momento que você começa a pagar o valor de locação, esse recurso ele é figurado na tua contabilidade como despesa. E ele abate da base de apuração do imposto de renda. Então você tem um benefício fiscal também. Entendi. Então é muito interessante essa parte. E isso tudo, então, a Splendor, todo esse pacote de serviços de consultoria, a Splendor presta. Sim, que eu entendi. E ela vai atrás da pessoa, do investidor que vai capitalizar, que vai, na verdade, fazer a aquisição ali. Isso. Então, nós falamos de duas modalidades. Nós temos algumas ainda, né? Pelo que eu entendi. Tem. Outra modalidade que é bem interessante também é a captação de recursos para viabilidade de projetos. A gente vai dar um exemplo, né? Que é válido também. Você tem um construtor que ele iniciou uma obra. Né? Ele vai fazer um prédio, ele acabou vendendo algumas unidades. E nesse andar dessa carruagem, a obra ela é incrível. Assim, quando você está construindo, existe o momento zero da obra, aí começam os desencaixes financeiros. Começa com fundação e aí vai. Obra, quando você olha o gráfico de desencaixe financeiro, é um negócio maluco, né, Ricardo? Tem altos e baixos, né? Tem momento que tem mais desencaixe e outros momentos menos. E o que acontece? Em algum momento, algum construtor pode passar por alguma dificuldade financeira.
Às vezes os recebíveis não acompanham a obra, então às vezes assim, ele pode passar por uma dificuldade por falta de recursos para dar continuidade. Então atrasa a obra, pode ter velocidade de venda das velocidade unidades. de venda, então N fatores. Então nessa situação a gente também se disponibiliza a encontrar algum investidor que tenha sinergia com este negócio. Nós trazemos esse investidor, ele entra na operação desse cliente, desse construtor, ele se torna sócio desse projeto, ele dá essa garantia financeira, esse conforto financeiro, esse alento nessa obra, para essa obra que ela dê continuidade do início ao fim, sem parar, e no final eles são sócios do negócio. Então a ideia é o que é? Ele entra, ele vai sanear essa parte financeira, a obra vai acontecer com tranquilidade e essa certeza de que o construtor vai ter de entregar a obra em tempo. Então isso também é uma modalidade que nós atuamos também. Faz sentido, comentando assim, Jonathan e Ricardo, e quando a gente vê alguns empreendimentos sendo lançados, né, a gente sempre tem aquela figura, quando você lança algum empreendimento, fazendo aqueles pré-lançamento, a gente acompanha isso, muitos apartamentos com valor lá embaixo, para investidores, ou faz todo aquele trabalho de lançamento para, talvez, eu não sei dizer se seria queimar mesmo, ou injetam, deixa o valor do apartamento, aquelas unidades que estão sendo ofertadas, num valor muito mais abaixo do mercado. Isso é uma boa opção para quem está investindo, para quem está comprando. Sim, para dar o lastro inicial do projeto. Eu imagino que até para você poder dar um arranque na obra. Para dar ancoragem, exatamente. Né? Ancoragem financeira. Mas aí a gente acompanha que a gente tem alguns amigos aí, empreendedores, construtores, né, incorporadores, que aí chega um momento, às vezes, quando estão capitalizados, cessa, para pegar só o valor final da obra. Sim. Talvez essa modalidade de negócios que vocês apresentaram agora, isso acredito que faça até sentido, né? Porque em algum momento, em vez de você queimar o início ali, você segura, você já tem todo o valor da obra garantido, recurso do início ao fim. E você não sacrifica a rentabilidade do projeto. Então, a tua margem, né, o teu markup e o teu VGV, ele não precisa ser prejudicado, né? Essa é a vantagem que nós entramos nesses projetos, a gente entra com a inteligência do negócio. Então, muitas vezes, a gente gosta de trazer uma outra ótica, um outro prisma do negócio. Então, o Ricardo é uma pessoa bem capaz, né, de fazer essas contas, de analisar, fazer essas projeções. Então, é uma forma bem inteligente de gerar lucro. Porque eu imagino que deve ter toda uma inteligência de você dispor das unidades para venda logo no início, a partir da incorporação, ou você segurar elas e aí ter alguém viabilizando um capital para investir nessa obra junto com eles e verificar que, poxa, o teu VGV vai aumentar muito mais. Isso tudo tem desenvolvido, essa consultoria está tudo desenvolvido, vocês prestam toda essa consultoria. Existe uma inteligência financeira, né? É exatamente isso. É feito todo o projeto do começo ao fim, justamente para garantir um melhor desempenho financeiro do empreendimento, né? Para que sobre mais do valor final da obra, né? Do resultado das vendas. Isso, né? Isso é sem prejudicar a rentabilidade, tendo que sacrificar algumas unidades com valores abaixo de tabela, digamos assim. Comentando, assim, a gente escutando um pouco vocês falar, vocês acham que isso está bem difundido entre o mercado das construtoras, incorporadoras? Você acha que isso está bem difundido? Assim? Acredito que não, Rafael. Acredito que não, porque assim, muitas dessas modalidades, como Build Suite, Sale Leaseback, captação de recurso, é tudo muito novo ainda no nosso país. Por mais que já tenha tempo, eu digo novo na questão de ser conhecido. É pouco difundido, é pouco divulgado. Então, a gente se posiciona dessa forma para, às vezes, assim, até legal num podcast desse, a gente poder, às vezes, aproximar mais e que essas informações cheguem a esses interessados, essas pessoas saber que existem essas possibilidades, que muitas vezes não sabem. Então, às vezes, passam por alguma dificuldade por não conhecer essas modalidades. É que, de fato, assim, tem pouca visibilidade. A gente vê muito pouco falar disso. E a gente acompanha um pouco o mercado imobiliário e a gente não sente assim tanta propriedade das pessoas. E às vezes aquele sentimento é que a pessoa fala assim, não, é meu, sede própria. Às vezes tem isso. Ah, não, mas empreendimento só meu, eu vou atrair um sócio, mas às vezes a rentabilidade pode ser muito maior. Isso tem uma segurança também, né? Não tem jurídica, né? Sim, total. Tanto que assim, a segurança jurídica ela é muito bem resguardada. Então isso não tem problema nenhum quanto a isso, é tudo muito bem resguardado. E também tem um detalhe que é importante, Rafael, que assim, muitas vezes quando você fala nessas siglas em inglês, a gente sempre tem essa discussão, né, na sala de reunião, porque muitas vezes quando as pessoas ouvem lá fora, esse negócio não é para mim. É um negócio que é intangível, não dá para chegar, não é para minha operação.
Ao contrário, isso é muito fácil, desde uma construtora pequena, um projeto pequeno, até um projeto de grande envergadura. É muito tranquilo isso. Então, é mais a nossa ideia, às vezes a nossa posição é mais tirar esse estigma de que as pessoas, isso é inacessível, é intangível, para o meu negócio não serve. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é atender a todos que têm essa necessidade, que tenha lastro para isso, né? E um detalhe também, Rafael, eu gostaria de salientar, que esse tipo de modalidade de captação e de recursos para viabilizar esses projetos, eles não se prestam única e exclusivamente para projetos residenciais verticais. Tá? Isso pode se aplicar inclusive para empreendimentos de loteamentos, por exemplo. Tá? Então ele é bastante versátil essa modalidade, ele pode se replicar para outros setores dentro da construção civil, tá? Dentro do mercado imobiliário. Bacana. E aproveitando que a gente está falando isso de produtos ofertados no mercado pela Splendor, tem uma outra questão que a gente estava conversando ali, tomando um café, não aqui, mas tomando um café ali ao lado. Vocês comentaram de algo que realmente se vê muito pouco. Quando a gente abre, por exemplo, eu como uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa normal como qualquer um outro, né? A gente vai lá, vai consultar, preciso comprar. Hoje em dia a internet das coisas está muito, né, muito forte, a gente quer comprar um calçado, quer comprar um celular, quer comprar um eletroeletrônico, algo qualquer, a gente vai lá e puxa na internet. Sim. Imóvel na internet. Agora, tem uma situação que vocês falaram que a Splendor Negócio atua na área de fusões e aquisições. Estou certo? Isso. Né? Porque é algo muito difícil hoje em dia de você pensar assim, poxa, eu tenho um negócio, eu quero colocar à venda, para quem que eu vou ofertar, ou eu quero comprar um negócio. É difícil. Falando assim, eu vejo com muita dificuldade. A Splendor atua nisso? Atua muito forte, e é uma outra sigla que é o M&A, né? Velho conhecido M&A. É o M&A. Muitas pessoas, aí é um negócio também interessante de entrar nesse assunto. Porque quando as pessoas falam em M&A, normalmente o que vem em mente, a gente trata de fusões e aquisições entre empresas. Então só faz de grandes indústrias, grandes empresas. Não. M&A, ele cabe para qualquer tipo de operação. Desde algumas operações que já fizemos, vendas de cervejaria, vendas de academia, enfim, N negócios. Então, desde uma padaria pequeno porte, até uma operação de grande porte, um frigorífico, enfim, isso é muito amplo, né? Então, a parte de fusões e aquisições, ela se aplica para qualquer empresa, qualquer CNPJ, desde uma venda de um fundo de comércio, desde uma venda de uma estrutura, de um negócio, de um CNPJ com uma estrutura. Então, é muito versátil o M&A. Então a gente tem bastante essa habilidade. Como você mencionou, não existe assim uma grande, somente para grandes corporações, grandes empresas. Se eu tenho uma loja, por exemplo, eu acabei de comentar que uma loja de calçados, ou uma padaria, por exemplo, eu não quero mais vender, eu tenho um conhecido na cidade onde eu moro, e ele estava comentando comigo assim, eu tenho a padaria, só que meu filho não quer dar mais continuidade, eu só tenho um filho, ele não quer seguir com o negócio, minha padaria é tradicional, tem muitos anos, né, ali dentro, e eu não sei o que fazer mais, porque eu já não tenho mais, já estou querendo me aposentar, o que eu faço? É a questão sucessória que você fala, exatamente. E aí então isso se encaixa logicamente nesse perfil. Na verdade, quem procura uma operação de M&A, ele pode ter várias necessidades. Ele pode procurar para fazer um processo sucessório que ninguém mais queira tocar a operação da família, então é um momento que talvez seja viável procurar esse tipo de operação. Muitas vezes a empresa ela quer criar escalabilidade e conquistar market share. Então ela vai em busca de outras empresas no mesmo segmento de atividade para adquirir ou para fazer parceria. Então existem vários motivos que podem levar uma empresa, uma corporação ou um empresário a buscar essa solução como alternativa para crescimento ou mesmo para buscar uma solução societária. Mas é importante, né, Ricardo, a gente sempre salientar essa questão assim, isso se aplica para qualquer empresa. De pequeno porte a grande porte. Exatamente. Então, assim, não as pessoas acharem, eu não sou merecedor desse tipo de serviço. E, normalmente, quando é operação pequena, tem duas situações que ocorrem. A primeira situação, às vezes a pessoa achar que não existe profissional para exercer esse tipo de atividade, daí a pessoa opta por fechar um negócio, ou passa para alguém essa operação, ou até mesmo envolve alguém que se diz profissional, talvez não é, e que só faz aquele trabalho de boca a boca, ofertar para outras operações, outros negócios. Nosso trabalho é muito completo, né? Então a gente não entra só nesse mérito só do comercial. Então a gente faz toda essa parte de se resguardar isso juridicamente, preparar essa transição dessa empresa,
monitorar essa questão financeira da empresa. Então, assim, Ricardo e eu e a equipe da Splendor Negócios, ela está disposta a fazer um trabalho bem completo, esse acompanhamento, para resguardar ambas as partes e para que todos saiam felizes nessa operação. Interessante. Interessante porque a gente escuta muito pouco falar disso. Pouco. E a gente, conversando com alguns empresários, a gente sente falta desse tipo de mercado, e aí, desse tipo de atuação no mercado, e é pouco difundido, né? Eu acho, na nossa região, pelo menos, eu não ouço falar muito desse tipo de atuação, e eu acho bacana esse tipo de conversa que a gente está tendo, porque nós falamos aqui algumas siglas, né? M&A, Build Suite, siglas em inglês, siglas em inglês, que muita gente fica assim olhando, de repente não tem a vivência, não atua constantemente no mercado e acaba assim, puxa, parece que isso é algo tão distante, mas na verdade como a gente mencionou, né? Então, desde não tô de forma alguma menosprezando uma padaria, né? Não, mas é um CNPJ, uma empresa como desde uma padaria, um restaurante, uma loja de sapatos, uma indústria metalúrgica, isso tudo está dentro do escopo de atuação da Splendor Negócios. Perfeitamente. Do mercado corporativo, porque a gente falou aqui Splendor Negócios imobiliários e empresariais. Nós estamos falando agora da parte empresarial, é isso? Mercado corporativo. Isso, exato. Tem mais alguma modalidade que segue? Porque o meu amigo Maurílio aqui já está me avisando, já está finalizando o tempo. Ah, é? Então vamos lá, vamos rapidinho. Aí o nosso videocast aqui, nosso podcast aqui está limitado, e o nosso diretor fica olhando para nós e fica sempre dando umas dicas assim, olha, segura aí, segura no tempo aí que está chegando. Mas, de repente, eu acho que o assunto é muito bom, porque assim, acaba prolongando um pouco, porque esse mercado de atuação, realmente, eu escuto muito pouco falar. Porque o que a gente escuta muito falar, e vocês estão aqui, vocês me corrijam, por favor, mas é do mercado imobiliário em si, o residencial, Sim. né? Sim. Que é uma área também, é um outro braço da Splendor Negócio. Isso. O que Mas, desculpa só, Jonathan, existe mais alguma outra modalidade no mercado corporativo? Porque se precisar, a conversa está muito boa. Se precisar, depois eu convido o Jonathan e o Ricardo a fazer uma segunda parte só do imobiliário. Aí eu pago mais um café e depois a gente vai ter que fazer mais alguma coisa aqui, Maurílio, para eles, né? Para eles voltar aqui novamente. Olha, assunto não vai faltar, você vai longe. Exatamente. Mas acho que tem mais uma linha que nós atuamos também, porque como nós atendemos redes de supermercado, redes de farmácia, enfim, outras operações, em diversos segmentos, tá? Diversos. Então a gente faz toda essa parte da inteligência do negócio. Então nós temos os nossos clientes que nós atendemos e a gente tenta entender qual é a ideia de capilaridade, qual é a ideia de expansão da empresa. Nós vamos em busca de área para desenvolver esse projeto. Então a gente verifica adensamento populacional, renda per capita, fluxo de veículos, se a esquina é positiva ou não, enfim. Para cada operação tem uma particularidade. Então a gente analisa, faz um estudo e apresenta essas áreas e desenvolve esses projetos. Vocês se tornam um prestador de serviços ou uma assessoria para os famosos gerentes de expansão, diretor de expansão, exatamente. que tem aí as diversas redes que a gente acompanha, a gente tem aí muitas redes para se instalar em uma determinada cidade e vocês falaram que o ramo de atuação não é só Blumenau? Não. É isso? Nós não temos limite, né? Nós somos muito fortes aqui na região do Vale, dentro do estado, mas não temos limitação. Okay. E, Rafael, é muito importante salientar sempre, a Splendor Negócios, ela entra com essa inteligência do negócio. O nosso objetivo é entrar com a inteligência, é fazer o melhor negócio possível, independente da área de atuação. Se eu sou um diretor de expansão, eu quero expandir a minha marca, eu simplesmente venho, entro em contato com a Splendor Negócios, expõe a tua ideia. A gente faz uma reunião, faz o brainstorm, entende o teu negócio e a gente começa a desenhar, né, todo esse projeto de expansão e tudo mais. Seja clínica odontológica, rede de farmácia, qualquer área de transportadora, indústria, seja qualquer área de atividade. Você está citando nomes aí de obras que nós vamos entregar esse ano. Ou seja, você está sabendo bastante do nosso negócio. Ou seja, vamos colocar um briefing aqui depois. Exatamente. Se essas marcas aí quiserem, a gente pode dispor aqui no nosso Tem podcast. Tem bastante obra para entregar esse ano aí. Vamos fazer uma propaganda aí, vamos colocar esse negócio. Viu, Rafael? Então você pode considerar a Splendor como uma plataforma de negócios. Um hub de negócios. Tá? Um hub de negócios. Bacana, cara, bacana. E tudo isso que a gente falou, então, Rafael, é a negócios. É Splendor Negócios, onde tudo nasceu, onde começou, onde nós tivemos a força. Só que nasceu como negócio. Nasceu como negócio, sempre foi a nossa linha mestra. A nossa linha mestra, o cérebro do negócio. E da onde veio, deixa eu ver, ô diretor, nós temos mais algum tempo aí? Um pouquinho, tá avisando. Eu só quero, eu quero saber algumas coisas ainda, mas vamos lá, vamos respeitar o tempo. Pincelar. Mas vamos lá. Da onde nasceu, porque assim, até então, vocês vieram de uma situação bastante adversa,
a Splendor, imagine lançar em meio à pandemia, aquela situação, uma situação bastante trágica, inclusive, e depois com todo o mercado corporativo rodando, vocês atuando no mercado corporativo, ao qual vocês mencionaram, e atua até hoje, né? Sim, atua até hoje, muito, porque muito forte. O nome já diz, né? Splendor Negócios, imobiliários e empresariais. Da onde surgiu a ideia, Ricardo, da imobiliária, do braço imobiliário? Splendor abrir em 2 braços. Assim. Então, o braço imobiliário ele foi concebido da necessidade que nós observamos de atender algumas demandas de nossos clientes que muitas vezes faziam operações estruturadas conosco, e dentro dessas operações estruturadas, nas negociações, apareciam outros imóveis como forma de remuneração, de pagamento desses negócios. E nós vimos que isso poderia ser fomentado de uma forma mais incisiva, e onde nós poderíamos também observar uma atividade interessante para o nosso grupo, né? Eu imagino que aquela carteira que você comentou no início, aquele pessoal todo que você acompanhava, os seus clientes, isso, eu acredito que isso também tenha tido algum tipo de impacto, porque demanda, eu sempre falo que alguém sempre tem algo para vender ou para comprar. Eu sempre falo, eu escuto muita gente falando, inclusive o Jonathan sempre usa essa terminologia, a gente conversando, tomando um café ali, eu sempre falo. A todo momento tem alguém comprando alguma coisa ou vendendo alguma coisa. Eu imagino que isso tudo também deve ter tido alguma influência, né? Sim. Para falar a verdade, Rafael, o que aconteceu muito, como o Ricardo comentou, quando nós começamos a fazer nossas primeiras operações, muitas vezes como parte de pagamento, parte de remuneração entrava imóveis. Dessa carteira de clientes nós atuávamos. Aí o que acontecia? Vinha o Rafael, fazia uma operação de um M&A, uma operação de um build-to-suit, alguma operação desse gênero, e queria colocar como parte de remuneração da negociação um terreno, uma casa, e a gente fazia a avaliação, né, alinhava essas 2 pontas, fazia essa avaliação e acabava entrando nessa operação. E o que acontecia? O nosso cliente fazia assim: perfeito, Jonathan, Ricardo, ótimo, então vamos pegar aquele apartamento lá, vai dar certo, aproveita e já coloca no escritório de vocês para vender. Eu falei, pô, Rafael, nós não atuamos no imobiliário, nós fizemos também somente a parte de negócios. Não, mas pô, eu confio em vocês já avaliaram para mim, faz sentido. E muitas vezes, Rafael, entrava imóveis fantásticos. E o que acontecia? Eu tinha que abrir mão por não ter como expor esses imóveis. Aí nisso a gente começou a colocar na nossa plataforma, colocava no nosso site, tanto que o nosso site é www.splendornegócio.com.br. E daí a gente adaptou o site na época para armazenar esses imóveis. Não ficou legal. E como começou a surgir essa demanda, os meus clientes ligavam, pô, Jonathan, que legal que tens o teu escritório, não tens interesse em colocar meu imóvel à venda? Eu disse, pô, João, Maria, nós não temos como acomodar. E eu falei, Ricardo, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra empresa. Vamos abrir a Splendor Imobiliária. É uma outra vertente, ambas se conversam muito bem, tem muita sinergia e vai poder acomodar. E é isso que nós fizemos. Então fazem 1 ano e meio mais ou menos, nós abrimos a parte da Splendor Imobiliária, em que ela acomoda quando acontecem essas operações ou vem alguém nos demandar, nós pegamos esses imóveis e acomodamos ela no setor imobiliário. Temos a equipe que trata desses imóveis, que faz as fotos, tem o setor de marketing, faz os impulsionamentos, os corretores, enfim, fazem toda essa administração e venda desses imóveis. E tem a Splendor Negócios Empresariais. Legal. Eu acho esse assunto fantástico e eu acho que merece um capítulo à parte, viu, diretor? O que você acha? Depois eu vou tentar negociar aqui com os nossos convidados, a gente fazer uma segunda parte aí que eu acho bacana, porque assim, a gente trabalhou bastante um pouquinho na história de vocês, eu acho que até a gente podia explorar um pouco mais, porque tem umas histórias bem bacanas, até inclusive a história a qual eu conheci o Jonathan, que uma hora fica a dica. Deixa os seus comentários aí. Se alguém quiser, comenta aí. Se alguém comenta aí, porque tem coisa... Uma hora a gente vai chegar. Não é nada tão grave, mas olha, é um tanto quanto curioso. A gente só tem que cuidar com as marcas que vão estar envolvidas nesses assuntos, porque assim, eles sabem do que eu estou falando. O Ricardo também sabe. Mas eu acho bacana, porque assim, a gente explorar um pouquinho a história de vocês. Vocês são 2 empresários, 2 empreendedores que estão aí atuando e de uma forma um pouco diferenciada no mercado, pelo que eu percebo. Vocês ofertam algumas propostas diferentes. Eu acho que merece até um segundo capítulo, porque eu queria conversar um pouquinho mais sobre esse mercado imobiliário de vocês. Perfeito. Porque importante. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, com o nosso videocast. A gente tem alguns convidados aí por diante, aí, na sequência desses nossos vídeos, das nossas transmissões. Mas eu acho que a gente deveria encaixar, porque assim, ficou um pouco... Eu acredito que... É muito rico o assunto que vocês falaram, porque tem muitas modalidades que, realmente, a gente falando aqui, a gente percebe
no nosso convívio, pode ser que até a gente não convive com as pessoas, com todos os tipos de pessoas, mas se a gente olhar um percentual, não sabe o que é um BitSwitch e o quanto poderia fazer diferença na vida deles. Muito. Né? Um Sales Back, um M&A, e às vezes as pessoas, por falta de... Não por ignorância, por falta de informação, porque normalmente isso é pouco difundido. Eu acho que é uma modalidade muito pouco difundida, porque a gente vê, eu escuto muito falando o quê? Venda, compra de casa, ponto. Né? Quando a gente vê assim, uma grande corporação foi vendida e tal, a gente fica até surpreso. Nossa, aquela empresa foi vendida, participou de um processo de fusões e aquisições, mas a gente pouco entende quem faz isso, né? E na verdade agora eu estou tendo a rica oportunidade de conhecer duas pessoas que estão à frente desse negócio, que desenvolvem esse tipo de negócio. Eu acho que vale aí algumas conversas. Eu até queria fazer um volume 1, volume 2, volume 3, que eu acho que vai ser bem bacana para dar continuidade a esses nossos vídeos. E, inclusive, já quero deixar aqui o compromisso. Depois a gente faz um boleto ali com vocês, para que vocês possam vir aí numa segunda etapa falar sobre o que eu gostaria que vocês falassem agora, porque a gente falou muito Splendor Negócios Empresariais. Agora eu gostaria que a gente, numa segunda oportunidade, falasse sobre negócios imobiliários, porque eu acho que aí tem um assunto bem rico, porque vocês, pelo que a gente conversou, vocês têm algumas tratativas diferentes no mercado. E eu acho isso bem bacana, a forma com que vocês enxergam o mercado. Nós temos aqui uma pessoa totalmente financeira, uma pessoa mais comercial, assim comercial. Que vocês sempre falam que vocês se completam, e eu acho isso bem bacana. E eu não sei se vocês têm algumas considerações finais, porque eu vou encerrar por aqui, porque senão o nosso diretor aí já está fazendo um sinal assim, que não é muito bom, para a gente finalizar o nosso vídeo. Mas tem alguma consideração final, Jonathan? Rafael, queria te agradecer, tá? Obrigado pelo tempo que você despendeu aí conosco ali de perguntar, tirar essas dúvidas. Se todo mundo tiver dúvida, pode colocar ela nos comentários, depois você pode me questionar, a gente pode até dar continuidade e falar depois um pouquinho sobre a imobiliária. Também tirar um pouco esse estigma que muitas pessoas acham que a imobiliária trabalha só numa linha de produtos, e explicar um pouco da nossa linha nessa flexibilidade que a gente tem de valores e negócios dentro da imobiliária. Acho que é importante. Não. Pode marcar que eu me comprometo a estar aqui. As portas da Ricardo, da mesma forma. As portas da Splendor vão estar abertas? Sempre, não tenha dúvida. Seguindo as palavras do Jonathan, agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para dissecarmos um pouco mais desses temas no futuro, né? Talvez fazermos algumas abordagens mais aprofundadas em cada um desses tópicos. Eu acho que faz sentido. Não, acho legal, porque são atividades, são operações que é pouco difundidas. Eu acho que a gente falar sobre cada uma delas, acho que vai ser bem oportuno e vai ser de muita utilidade aí para quem nos assiste ou para quem está nos escutando apenas, né? Bom, gente, eu agradeço. Obrigado a vocês também. Vocês estarem aqui, tá? Eu acho que para nós é muito rico escutar um pouco de dois empreendedores, duas pessoas que estão à frente do mercado empresarial e imobiliário de uma forma diferente, com que a gente realmente não está tão difundido assim essas terminologias, mas vocês propuseram a estarem aqui. Eu fico muito grato ao Ricardo, ao Jonathan pela presença de vocês. Gente, sempre à disposição. Eu já estou deixando aqui, claro, diretor, depois vamos fazer uma agenda já com o Jonathan e com o Ricardo para a gente gravar a parte imobiliária e também, se possível, depois a gente começar, como diz o Ricardo, meio uma terminologia técnica e meio assustadora, de secar cada um dessas modalidades. Eu acho que vai ficar bem bacana, eu acho que vai ser muito útil. Perfeito, gente, eu agradeço vocês. Obrigado. Muito obrigado. Nesse momento eu encerro aqui o nosso videocast, o nosso podcast, pedindo para que vocês sigam o nosso canal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida e deixe seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos. O Jonathan e o Ricardo vão estar aqui prontos para responder e com as portas abertas da Splendor Negócios para poder atender cada um das suas necessidades. Gente, estamos finalizando aqui. Agradeço a participação de todos, a presença de todos, você que está aí nos escutando, nos ouvindo, que você está nos vendo aí no outro lado da telinha. Um forte abraço e até breve. Obrigado. Obrigado.